Cara, hoje o vídeo ele vai ser muito rápido. É um vídeo motivacional, uma mensagem que eu quero deixar para você que me acompanha e você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Felipe com dois L's. Eu sou terapeuta e criador do Método Ecoar. Eu venho trabalhando em mim o autoconhecimento e aplicando as técnicas que eu aprendi e desenvolvi ao longo de alguns anos. Eu já trabalho com a espiritualidade desde que eu me conheço por gente, assim, de uma forma diferente, né? De entender e interpretar o espiritual de uma forma completamente diferente. Tive um momento muito especial dentro da igreja evangélica, mas em 2019 eu saí e comecei a estudar a espiritualidade em si. Desde então, até mesmo na época da igreja, eu tive várias experiências sobrenaturais e eu trabalho muito com esse lado da magia, do encanto e do diferencial que é a espiritualidade. Porém, eu entendi que eu precisava aplicar em mim, cara. Não só aplicar nas pessoas, mas trabalhar o autoconhecimento de uma forma mais diferenciada, que de fato fosse um estudo, um autoestudo meu, para que eu pudesse aplicar algo diferente. Eu sempre quis criar o meu próprio método, a minha própria direção de espiritualidade, o meu próprio modo de ver a vida como ela é, de acordo com a minha visão, de acordo com o que acontece comigo. E por que eu tô falando isso, cara? Porque no final do ano passado eu tive uma questão muito forte assim em relação a o bem-estar comigo mesmo. Eu tava bem depressivo e eu percebi que eu precisava cuidar de mim e olhar para o autoconhecimento. Eu comecei a escrever muito na época, de uma forma muito deliberada, assim, escrevendo de qualquer forma, escrevendo o que estava na minha cabeça, tentando entender alguns traumas, algumas questões do meu passado, crenças, tudo aquilo que foi instalado na minha mente por conta da minha família, da minha cultura, das pessoas que estavam ao meu redor. E aí eu comecei a desenvolver o método Ecoar. E um dos pontos principais, assim, que mais pegaram pra mim, cara, foi o meu comportamento em relação ao meu corpo. Se tem algo que eu sempre escutei, mas eu nunca tinha entendido, é que o corpo é o templo do Espírito Santo. E hoje eu interpreto que o corpo, ele é a minha morada. Eu preciso de um corpo saudável, de um corpo funcional, de um corpo que, mano, aguente pressão, de um corpo que consiga realizar mais tarefas, ter mais energia, ter mais foco, ter mais disciplina. E por isso que eu comecei a trabalhar de uma maneira muito intensa no meu corpo. Eu tive uma evolução absurda nesses últimos 3 meses, quando eu comecei a dieta com foco e muito treino. Eu emagreci 14 quilos de gordura e perdi 1 quilo de massa magra em cutting, que é super normal, tá? E é bem possível que ainda era retenção, enfim, que não foi nem músculo, porque teve uma pesagem que eu ganhei ali mais de 1 quilo de massa e o meu nutricionista falou que poderia ser retenção, né? Enfim, fui de 91 para 75 quilos em 3 meses, porque o meu foco hoje está sendo no corpo, certo? E para mim, isso é espiritual também. O corpo, como eu falei, ele é templo, ele é minha morada. Eu preciso ter um corpo saudável, funcional, resistente, forte, com energia. Eu preciso ter um corpo, mano, para poder continuar fazendo aqui o que eu tô fazendo, criar conteúdo, criar o método, desenvolver o método, montar meu espaço, ter o meu spa, ter meu instituto, ter a minha ecovila. Eu vou precisar do corpo forte e saudável. Óbvio que todo o resto eu continuo trabalhando, até porque, de novo, para mim tudo é espiritual. Eu venho trabalhando a espiritualidade numa questão de autorreflexão, de olhar para dentro, de entender os meus comportamentos, trabalhar as minhas emoções, trabalhar os meus sentimentos. Tudo isso para mim é espiritual. Quando eu sento para meditar, quando eu acendo um incenso, quando eu escuto um rezo, isso também é espiritual. Mas hoje eu estou focando um pouco mais na questão do físico, principalmente por conta da cirurgia. E Felipe, por que você está falando tudo isso? Você falou que ia ser um vídeo mais curto hoje. Sim, porque eu quero trazer uma reflexão e te encorajar a continuar e não desistir, independente do que seja. Pode ser que não seja
parte física agora, pode ser que você esteja enfrentando algum desafio emocional, alguma questão sentimental, uma questão com a sua família, com o seu passado, com o seu trabalho, independente do que seja. Eu entendi que o primeiro lugar ele é solitário. O primeiro lugar ele é um ponto em que para você chegar lá é solitário. E quando você chega lá é solitário. Se você for ver as pessoas que competem, que fazem triatlon, por exemplo, corrida, que é algo que eu estou muito apaixonado, e até qualquer outro esporte, são poucas as pessoas que chegam no final. São poucas as pessoas que chegam nos primeiros lugares. Tá? Se a gente for olhar para a corrida, por exemplo, o ponto que eu quis trazer é que, mano, geralmente os primeiros lugares eles estão disparados na frente de todas as outras pessoas que estão atrás. O primeiro lugar ele é solitário. O primeiro lugar ele é difícil, mano. Não é fácil você construir um corpo, você treinar, você desenvolver uma mentalidade que vai te colocar naquele lugar. Muitas pessoas vão querer te desencorajar, muitas pessoas vão querer te colocar para baixo, muitas pessoas vão querer fazer você ir por outro caminho. E muitas das vezes vai ser porque essa pessoa te ama e ela quer o melhor, que é melhor para ela na visão dela. Eu falo de família, eu falo de amigos. Pessoas que vão olhar para você e vão falar que você está sendo radical demais. Pessoas que vão falar que você precisa de um pouco mais de equilíbrio. Pessoas que vão te dizer para você se dar liberdade e aproveitar um pouco mais a vida, porque você está sendo muito radical. E eu venho aqui para te dizer, continue sendo radical. Não para. Não desiste de chegar onde você quer chegar. Não desiste de ser a sua melhor versão. Não desiste de conquistar o emprego dos seus sonhos. Não desiste de fazer um esporte que você sempre quis fazer. Não desiste de querer chegar em primeiro lugar se você quiser. Mas entenda que o caminho vai ser solitário. Eu encerrei, entre aspas, uma amizade que estava sendo muito boa para mim em alguns aspectos, mas eu percebi que chegou num ponto onde não estava sendo tão benéfico assim, levando em consideração que a pessoa estava completamente num caminho oposto e diferente do meu. Os nossos caminhos se cruzavam em alguns momentos, mas na grande maioria a gente estava em caminhos opostos. Eu não bebo mais, eu não fumo, e é porque eu não quero, não é porque, saúde e tal, sim, óbvio que é saúde também, mas eu decidi parar porque eu quis. E eu não bebo porque eu não quero mais, não faz sentido pra mim. E eu me peguei em alguns momentos, em alguns lugares, com pessoas que estão lá bebendo, curtindo, aproveitando a vida e tá tudo certo. Continua fazendo o seu, que eu vou fazer o meu, que eu quero ficar gostoso, que eu quero ter mais saúde. E pra mim, velho, equilíbrio é isso, mano. É eu cuidar da minha saúde dessa forma que eu tô, extrema. Amigos que chegam pra mim e falam, mano, você tá se privando demais. Brother, quanto tempo eu me privei por não conseguir correr 5 quilômetros sem parar? Por quanto tempo que eu não privei do meu corpo de levantar peso, de aguentar mais carga? O quanto tempo que eu não me privei de aprender a controlar minha ansiedade sem me afogar no álcool, sem fumar? Eu estou me privando hoje de algumas coisas, mas eu ganhei tantas outras por estar conquistando e chegando no primeiro lugar. Por mais que ele seja solitário, está valendo a pena estar onde eu estou hoje. E eu quero te encorajar a continuar. Você também não precisa deixar e abrir mão de algumas amizades, caso elas não te coloquem para baixo. Eu tenho um parceiro meu, Thiago, que a gente tem ideias completamente diferentes, mas ele me respeita. E quando ele me enche muito o saco, eu falo, mano, me deixa ser gostoso. Eu não tô falando para você encontrar equilíbrio, beber menos, fumar menos, fazer, coisas que você faz menos para encontrar equilíbrio. Mano, se tua vida é equilibrada, continua, porque a minha também tá sendo. Equilíbrio é tu encontrar prazer no desequilíbrio. Porque não existe equilíbrio de verdade. Você nunca vai ter um momento equilibrado da sua vida. Eu estou numa fase de cutting onde eu tenho que comer muito menos caloria. Não é saudável, entre aspas, não é equilibrado. Mas em compensação eu estou tendo resultados incríveis e equilibrando outras áreas da minha vida. Quando eu parar de fazer o cutting, eu vou ter que comer muito mais. Talvez eu encontre o equilíbrio na alimentação no ponto em que eu chegar e falar assim, é esse o shape que eu quero. Mas enquanto isso vai haver desequilíbrio. Enquanto isso eu continuo nessa jornada onde o primeiro lugar é solitário.
Eu não tenho hoje ninguém que me acompanhe nessa loucura. Muitas pessoas olham e falam, uau, o que você está fazendo? O que você está tomando? Mas como que eu faço e como que eu posso te acompanhar? Ninguém. E tá tudo bem. Eu tô feliz. E é a primeira vez que eu tô aprendendo a lidar com a solitude. É diferente de solidão. Por mais que o primeiro lugar é solitário, você pode encontrar a solitude nesse primeiro lugar. Então não desista de você, não desista dos seus sonhos e corre atrás daquilo que você quer para sua vida. Isso é identidade. Isso é ser autêntico. Não deixe ninguém interromper a sua jornada para o primeiro lugar. Não deixe ninguém fazer com que você desacelere ou pare no meio do caminho. Olha o quão longe que você chegou, meu irmão. Não para. E se você se sente ainda perdido, se você acha que ainda está sem saber o que fazer, como chegar, onde você quer chegar, a minha dica de ouro: decida o que você não quer mais na sua vida. Escreve tudo aquilo que você não aceita mais na sua vida. Torne isso visível para que você possa enxergar os seus pensamentos e as suas ideias. Coloca no papel, numa folha, cola em algum lugar. Decida o que você não quer mais. Esse é o primeiro passo para você encontrar aquilo que de fato ecoa com a sua identidade. Eu ainda não sei o que eu quero fazer de trabalho especificamente. Eu sei que eu quero ter um espaço onde eu vou atender as pessoas. O Instituto, o Spa e a Ecovila são reais, já existem, isso é espiritual. Mas a jornada para chegar lá, a forma como eu vou fazer dinheiro para isso, eu ainda não sei. Eu só sei que eu não quero trabalhar como CLT, eu só sei que eu não quero ter uma carteira assinada, que eu vou continuar empreendendo, que eu vou continuar fazendo freelance, que eu vou continuar fazendo empreitada, que eu vou vender brigadeiro se for preciso, mas eu não quero. Eu sei que eu não quero beber mais. Eu sei que eu não quero estar em alguns lugares com tanta frequência assim, que não ecoam comigo. Uma vez ou outra, tudo bem, isso pode ser equilíbrio para algumas pessoas. Vou combinar com a minha prima de quinta-feira no pagodinho, que eu amo ouvir um pagode. Mas, mano, faz tanto tempo que eu não vou. Eu vou um dia, não vou beber, não vou fumar, vou beber uma água com gás, vou aproveitar e vou embora cedo. E tá tudo bem. Isso para mim é equilíbrio. É encontrar prazer no desequilíbrio. Então tem muita coisa que eu não sei o que eu quero. Tem muita coisa que eu não sei ainda o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E essa é a minha dica de ouro de hoje. Para você continuar nesse caminho do primeiro lugar, entenda que você vai precisar aprender a ter solitude, que você vai precisar aprender a dizer não e que você não precisa estar sozinho. Eu tô aqui com você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa aqui nos comentários se esse vídeo te tocou de alguma forma e se eu posso te ajudar de alguma maneira. Eu estou desenvolvendo um método e a minha ideia é te ajudar a encontrar a identidade. Se você está perdido, se você não sabe o que você quer, eu posso te ajudar nesse caminho. Eu tenho uma pessoa que está estudando o método Ecoar junto comigo no e-book, está sendo muito massa e eu quero abrir essa oportunidade de uma forma diferente. Eu vou honrar o meu compromisso em relação ao e-book. Foram só 2 pessoas que entraram e está tudo certo. Mas você ainda pode ter o meu acompanhamento de outra forma. Deixa aqui nos comentários, coloca um link aqui pra gente se comunicar de alguma forma, mas o primeiro passo é o que você precisa, o que você quer, se te tocou de alguma forma, como que eu posso te ajudar. E aí, se eu ver que faz sentido, a gente vai arrumar um jeito de se conectar, fechou? Tamo junto. Até passou um pouquinho mais do que eu imaginava. Eu tô cansado. Eu precisava honrar esse compromisso com você. Gravar esse vídeo hoje, domingo, 8h30 da noite. Eu vou fazer um rapé. Trabalho com as medicinas da floresta também. Vou meditar 10 minutinhos. E vou dormir mais cedo hoje. Para acordar amanhã com mais disposição, com mais energia. Fazer minha academia. Continuar aqui nos meus hábitos inegociáveis. Escrever, ler, meditar. Beber água, comer saudável, me exercitar. Tudo isso que eu faço porque, mano, meu corpo pede. E eu me sinto muito bem vivendo assim. É isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.